Olá, você sabia da relevância da especialização no mercado de seguros? Bem-vindo ao 787, eu sou o Márcio Guerreiro, especialista em seguros e vou ajudar você a desmistificar o seguro de RC. Hoje, esse tema da especialização é um dos que mais me agrada, até porque eu me considero um especialista nesse negócio. E assim, quais são os caminhos para você ser um especialista? Vamos falar um pouquinho disso aqui, né? Então assim, todo mundo tem na mente que a especialização você busca ela através do caminho da universidade, de uma pós-graduação, do MBA, do mestrado. É um caminho longo, né? Um caminho de estudo e de dedicação. E você também pode ter esse caminho da prática, o caminho do trabalho, do dia a dia, das experiências, né? O que você experimenta certo e errado. E quando eu falo a desmistificação, a proposta é a gente trabalhar de uma forma simples, olhar o dia a dia e trazer isso para a nossa realidade. Pronto. A relevância disso, da especialização, na minha vida, na minha prática, ela só me ajuda. Então, não existe nenhuma dúvida que a especialização em algum momento possa ser prejudicial. Ela pode trazer algumas questões de reflexões, necessidade de um debate, de mais esclarecimentos, que isso é parte do seguro, né? O seguro, você tem que ter essa troca, né? Eu gosto de dizer muito que eu gosto de fazer muito a relação com a história da pizza, né? Eu sou um pedaço da pizza, né? Eu não sou a pizza toda, né? E por quê? Até porque você fazer uma pizza, você precisa de vários ingredientes, você precisa daquela pessoa que faz a embalagem, né? Que se eu faço a pizza, eu não faço a embalagem, cada um faz o que tem especialidade, o delivery, enfim. Essa ideia simples, assim, nessa analogia, que eu vou trazer aqui para vocês hoje, falando um pouquinho de especialização. Então vamos entrar aqui na prática. Eu, quando estou sentado assim, analisando o risco como subscritor, chega aquele risco para mim de responsabilidade civil, o que eu tenho que olhar para aquilo, né? Eu tenho que entender a questão da atividade, eu tenho que entender a questão jurídica, eu tenho que entender a questão dos riscos ali envolvidos, e também a necessidade do cliente e a necessidade do corretor, versus também toda a minha questão de autoridade, limite, o ressegurador, o acionista que está por trás desse negócio juntamente comigo. Então assim, o que a especialização traz nisso? Bom, primeiro assim, quando você tem essa especialização no seguro de responsabilidade civil, a gente tem que começar a olhar algumas coisas fundamentais. Quando eu falo seguro de responsabilidade civil aqui, eu estou falando de uma gama de produtos e famílias interessantes. Então a gente tem desde a responsabilidade civil geral, a gente tem a responsabilidade civil profissional, a responsabilidade civil do gestor, a responsabilidade civil ambiental, a responsabilidade civil do cyber. Então, olha a gama disso, né? Como que eu vou ser especialista e entender de todos esses ramos e segmentos? Qual que é o segredo meu para isso, né? Então a gente vai debater, não vai dar para a gente estressar todos esses pontos aqui, e fica aqui já o convite para vocês colocarem aqui os pontos que vocês entendem como relevantes para a gente debater num assunto de especialização, ou melhor, ou a dúvida, né? Porque uma coisa que a gente compreende claramente é o seguinte: quanto mais estudioso, especialista você se torna, você percebe que mais dúvidas e vontade de debater você tem. Isso é muito gratificante e no dia a dia traz esse embate da ligação. Para quem que eu ligo? Eu estou com uma dúvida. Com quem que eu tiro a dúvida? Vou tirar a dúvida aqui com o meu colega do lado, vou tirar a dúvida com a seguradora, vou tirar a dúvida com o advogado, vou tirar a dúvida com o corretor de seguros. Preciso ligar no mercado internacional para verificar como que é esse procedimento no exterior. Então, olha só, já estou deixando aqui algumas dicas de quanto é importante essa especialização e o foco nesse negócio. Então, assim, quando eu vou tratar do seguro, se o corretor já conhece aquilo de uma forma clara, tem toda a estratégia da conta, a estratégia do risco, para quem está sentado aqui do lado da subscrição, é um facilitador incrível. Você vai ligar, vai tirar dúvidas
E o seu conhecimento, né, em legislação, em sinistros já ocorridos, vai fluir de uma forma mais tranquila. Para o corretor, por sua vez, ele sendo um especialista em seguro de responsabilidade civil, ele vai trazer para a seguradora um conforto naquele assunto, a seguradora vai ficar mais disposta, o ressegurador vai ouvir ele de uma forma mais disposta, né, a solucionar o problema junto ou a trazer termos e condições mais interessantes. E o segurado, então, vai ficar encantado, né, com esse conhecimento, a especialização, entrar na planta e falar do risco do gestor, ou do risco ambiental, ou da questão do controle de qualidade, onde que isso afeta, qual a melhor prática, como vão aplicar aqui uma melhoria, um loss control, para melhorar a questão relacionada ao acidente do trabalho, como eu vou ser um expert aqui, vou apresentar uma solução para ele exportar e a embalagem dele de exportação está de acordo com a legislação internacional. Claro que ele tem tudo isso dentro da empresa dele, o segurado, se ele se dispõe a fazer isso. Mas o especialista, ele vai trazer uma segunda opinião, né? Ele vai conseguir questionar aquilo de uma forma a trazer o debate, como trazer a solução, a melhor forma de uma redação de um rótulo, ou a melhor forma de aplicar uma prática de controle de perdas. Pô, Márcio, então, cara, como é que você faz tudo isso? Assim, você tem esse conhecimento, você faz tudo isso? Obviamente que ninguém faz isso sozinho, né? Então, esse já é um primeiro aspecto. Então, a especialização, ela demanda que você tenha o seu conhecimento, né, desse tema, mas também que essa especialização, o que ela acaba agregando? Ela acaba trazendo, quando você vai estudar, vai discutir isso, ela traz, né, pessoas especializadas em outros segmentos, em outras áreas. Então, vamos tratar então um pouco aqui do seguro ambiental. Seguro ambiental, eu sou formado em Direito. Conheço a lei ambiental? Conheço, estudei, li, tenho interesse, tenho livros, e a gente busca atrás dessa questão acadêmica para entender, né, as leis e as normas. Porém, tem uma questão prática, que isso eu não estou todo dia visitando, indo numa planta. Então, o que a gente tem que buscar? A gente tem que buscar uma parceria com um engenheiro ambiental, ou com uma empresa especializada nisso, ou com alguém da nossa confiança que faça isso. Então, assim, a especialização, ela traz para a gente também a oportunidade de uma conexão, né, com outros setores de outras áreas. Por que eu estou falando isso? Porque, olha só, vamos continuar no mesmo tema ambiental. Cada município tem a sua norma, cada estado tem a sua norma. Então, nessa questão da especialização, é importante o segurado que tem esse risco entrar nessa discussão com a gente. E você, sendo um especialista, conhecendo o seguro, conhecendo a norma, conhecendo a legislação, você consegue ter um debate, um enfrentamento mais confortável com o segurado, porque o segurado provavelmente ele vai ter lá um especialista dele, um engenheiro, um químico, alguém nesse setor mais complexo que vai te trazer mais informação, e você vai poder conversar com ele, compreender isso e tentar ajudá-lo a solucionar uma questão, desmistificando aí que eu digo o seguro. Porque assim, existe na prática aquela coisa que você recebe todo o material e você pode ser o especialista que for. Você vai ler aquilo, vai entender, vai entrar no site, vai ligar, você vai buscar informações para chegar numa conclusão. Mas a conclusão, se ela tiver uma influência de alguém que conheça isso e que te traga isso de uma forma mais clara, ajuda em muito ao convencimento da aceitação de um negócio. Vamos mudar um pouco aqui desse cenário do ambiental, vamos pensar um pouco na questão da responsabilidade, vamos pensar um pouco na responsabilidade civil do médico. Márcio, você é especialista em responsabilidade civil para médico? Eu faço muito negócio, já fiz muito negócio nessa área, né, de médio e mal. Tenho expertise nisso? Tenho experiência nisso? Tenho. Agora,
Eu não posso também, assim, ser liviano e falar, não, eu conheço todos os procedimentos, protocolos médicos, cada especialização médica eu domino, né? Desde o torrino, o gineco, o clínico geral, o dermato. Olha, eu não consigo compreender e entender cada segmento dentro de uma área médica. Quais são os riscos, as exposições. E aí o que eu vou buscar? Eu vou buscar parceria com pessoas especializadas nisso. Agora, como que eu consigo essa parceria? Como eu consigo atrair especialistas a me ajudarem ou eu ajudar o especialista nessa questão do médico, de coisa? Como que eu agrego isso? Como que a gente faz isso? Pô, Márcio, aí é tranquilo, você vai me falar. É só você fazer um contrato com ele, tal, paga ele mensalmente ou cobra. Não é bem assim, porque você precisa desse comprometimento. Eu acredito muito que a gente precisa criar relações, né? E um relacionamento com quem te presta esse serviço. Então, a questão do médico, tenho a minha especialização sim. Na questão do seguro, eu entendo de seguro. Essa pizza para o médico, eu vou entregar minha parte do seguro. A parte jurídica, legal da defesa dele, a gente vai olhar isso, como funciona, através de parcerias e buscando quem? Eu não estou falando de especialização, vou buscar, então, um advogado, um escritório, uma empresa especializada na questão do erro médico. O perito específico em relação ao erro médico. Eu vou contar um caso para vocês aqui bem interessante em relação à especificação e especialização de peritos. Certa vez aconteceu um sinistro, eu não vou dizer aqui o nome nem nada do segurado, e nem do corretor, e nem da seguradora na ocasião, mas eu estava envolvido nesse sinistro e aconteceu o seguinte, foi um sinistro de grande monta. De novo, grande monta, 5 milhões pode ser grande monta para mim, né? Mas 5 milhões para uma empresa gigantesca pode ser nada. Então a relação de grande monta, não pense no valor, tá certo? Pense apenas uma referência. Então o sinistro de grande monta, e o que a gente fez? A gente contratou um perito especialista, ele foi lá e fez toda a sondagem do terreno, a questão estava relacionado com o alagamento, estava relacionado com a falta, né, de vazão de água, que aí causou um alagamento no empreendimento. Aí a gente pegou um especialista e falou, vamos fazer essa tese aqui, essa defesa está tranquila. Fizemos tudo isso, né? Colocamos lá e tal. E aí na ação a gente estava muito bem documentado e tal. Quando a gente foi para a discussão técnica, para a ação e a questão mais de fazer um acordo, né, um acordo judicial e tal, para a gente não ter esse desgaste jurídico e esses custos, pegamos um especialista que a gente contratou, pegamos um advogado especializado e fomos lá fazer o acordo lá e estava envolvido um órgão governamental na ocasião. Fluiu tudo muito bem. O único detalhe que a gente não prestou atenção na ocasião foi o seguinte, o perito que a gente contratou, e a gente mesmo pagou esse perito, a seguradora, né, dentro da regulação, fez tudo isso, a gente não percebeu um detalhe. Ele era um perito especialista, tal e tudo mais, tinha especialização naquela questão de engenharia, sem nenhum problema. A única coisa que a gente não se atentou é que esse especialista ele não era reconhecido como um especialista sem esse vínculo, né? Então a outra parte fez um vínculo muito forte com a seguradora, dizendo, olha, o cara escreveu tudo isso porque a seguradora, na verdade, tinha esse contrato com ele, e ele escreveu defendendo o interesse da seguradora, porque a seguradora estava remunerando ele não tinha uma isenção, né, de interesse, o que foi alegado pela outra parte. E eu confesso a vocês que na ocasião a gente realmente ficou assim, com essa dúvida. Mas a experiência que eu disse, o caminho da especialização, ela passa pela experiência diária, né? Ela passa por essa vivência. Se for possível aprender com a experiência dos outros, é mais barato, mais fácil e dói menos pra gente, né? Essa daí doeu bastante na época, mas a gente resolveu o assunto, né? Entramos no acordo, fizemos lá o acordo e tal, e a lição aprendida foi o seguinte, toda vez que a gente for contratar um especialista,
em solo, em alguma coisa assim, envolvendo órgãos públicos e tudo mais, a gente aprendeu o seguinte: vamos buscar um especialista que ele seja reconhecido com uma certa isenção, né? Que ele seja reconhecido pelo judiciário, caso isso entre numa questão mais técnica, que não vai ter essa relação, né, de contrato, de relacionamento de contratual mesmo entre segurador e o prestador de serviço, né? Claro que existe assim, o mercado funciona assim, mas a ideia é deixar a questão mais isenta possível. Então, a especialização, quando eu digo do setor médico, o que eu estava me referindo há pouco, tem que ser um perito que ele vá lá dentro do CRM e as pessoas falam: não, peraí, esse perito aí realmente, a gente conhece ele e tal, pô, tá tranquilo, vamos aceitar aqui a situação dele. É só a dica, assim, a preocupação que eu tenho após alguns sinistros e alguns fatos ocorridos. Então, o advogado, né? No mercado de seguros, nós temos diversos advogados especializados na questão, né? No tema seguros. E por que os advogados se especializaram nisso? Primeiro que é um baita nicho de negócio, né? Assim, eles ajudam muito a seguradora na redação de cláusulas e condições, ajudam muito a seguradora a defender o segurado. E aqui, assim, na desmistificação proposta, primeiro aspecto, o advogado, né, que tem essa especialização em seguro e muitas vezes indicado e recomendado pela seguradora, ele defende o interesse do segurado também, né? Não existe assim essa dúvida para nós. Quando o segurado traz o advogado dele para uma ação ou para uma defesa, a gente gosta de conversar com o segurado para perguntar para ele se o advogado dele é especializado em seguro ou naquela situação. Vou te dar um outro caso aqui, um outro exemplo, né? É comum você ter um advogado, seu amigo, um advogado especializado, sei lá, numa questão familiar, e você tem um acidente, alguma situação causando um dano a terceiro. Nada contra você pegar o seu advogado, nada contra. O que a gente busca olha, ele tem uma especialização em seguros, ele conhece essa atividade. É como pegar um erro médico e colocar um advogado para defender o erro médico que não tem a menor noção do que é um erro médico, né? Então, assim, o que a gente tenta conciliar nessas conexões que a gente proporciona, e aqui eu consigo, né, ajudar vocês a fazer esse elo. Quem que é o advogado aqui, quem que é o corretor especializado ali, como que a gente especializa, né? Como que a gente debate esse tema da especialização para ele ter um link com a seguradora, né? Então a gente consegue fazer essa ligação para você. Outra coisa, o resseguro. O resseguro ele dá mais capacidade, ou ele dá capacidade para quem tem especialização, né? A gente chama lá do key man, né? O homem-chave. Em alguns negócios, você precisa ter o homem-chave. No passado, assim, eu tinha uma certa dificuldade para entender isso quando me falava, não, eu vou dar a caneta, eu vou dar capacidade para aquele cara lá, para o keyman. Eu falo, pô, keyman, mas todo mundo que está na seguradora tem uma política de subscrição, tem uma política de aceitação. Sim, tem. Tem tudo isso. Ler a política, entender a subscrição, é perfeito, né? Mas assim, a especialização deixa o ressegurador mais à vontade para dar capacidade para aquele risco ou para aquela pessoa tomar decisões em nome do ressegurador. Então, assim, isso é algo fundamental. Isso facilita. Então, se você for procurar alguma pessoa, você está com uma dificuldade, né, em colocar um risco, o segurado está com dificuldade em entender uma cláusula, uma condição, deve buscar o especialista, e a gente fica aqui à disposição para ajudar a fazer esse elo, a encontrar esse especialista, esse key man, para trazer essa solução para vocês. Assim, um outro aspecto que a gente olha aqui, né? Linhas de negócio, como eu estava falando lá atrás. Se a gente entra na modalidade aí de responsabilidade civil, de obras e tudo mais,
é uma gama de negócios. E as seguradoras, cada vez mais, elas estão, como eu vou dizer isso assim, vou colocar uma palavra inventada aqui, né? Elas estão nichando, né? Estão achando nichos assim para se especializarem e terem mais foco. Porque assim, se você nicha, você foca, você consegue colocar mais força, mais energia naquilo e obter um resultado e oferecer uma qualidade melhor. Porque assim, se você quer fazer tudo e você se dispõe a fazer tudo sozinho, a chance de você ter um erro ou a chance de você falhar no seu delivery, ela é grande. É como se o pizzaiolo, ele faz a pizza, aí ele empacota a pizza, ele pega a moto e vai entregar a pizza. Quer dizer, não funciona, né? Não funciona. Ele tem que ter o cara do delivery lá, o motoqueiro para levar moto, ou o bicicleteiro para levar moto, ciclista para levar pizza, aliás, desculpa. Você tem que achar a especialização, você tem que buscar essa especialização para esse negócio fluir de uma forma coerente, né? E trazer mais resultados, não só para o corretor, como para a seguradora e principalmente lá no final da linha para o segurado. Por quê? Se você tem tudo isso já armado, no momento que você aceitou o negócio, no momento que você fechou a pólice, assinou o contrato, vamos pensar então na hora do sinistro. Pô, tive um sinistro, só que o segurado ou o corretor, ou sou até o subscritor, tive um sinistro, tá bom. Ah, o sinistro do que, Márcio? Ah, não sei. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar um sinistro relacionado a alimentos. Pô, se eu tenho um sinistro de alimentos, eu tenho que mandar alguém para fazer essa regulação, uma empresa para fazer a regulação, ou a seguradora tem que ter alguém especializado na área de alimentos. Alimentos é mais tranquilo, não é mais tranquilo, porque você tem todo o controle de qualidade, você tem que verificar a questão da mistura e da mescla, se teve alguma contaminação, se teve enfim, um erro na forma de envasar o produto. São várias as situações, né? Ah, se tinha lá a recomendação de ser um antialérgico ou não. Vamos então pegar um sinistro aqui químico. Pô, sinistro químico, você tem que ter um especialista químico, até para conversar para o químico da planta. Então, assim, a especialização também no atendimento de sinistro, ela tem que estar já relacionada à apólice, à aceitação, e o segurado e o corretor tem que entender isso. Agora, se o segurado não entende isso e o corretor não é especialista nisso, ele vai achar que no momento do sinistro pode qualquer empresa lá, qualquer pessoa, resolver o problema. Então, vamos pensar o seguinte, um sinistro de lucros cessantes. Um sinistro que envolve a perda, a paralisação do negócio. Se você tem a perda e a paralisação do negócio do segurado, no lucro cessante direto do segurado, para você fazer essa questão contábil, já é uma confusão. Você tem que ter um cara especializado lá em lucros cessantes para olhar isso. Agora vamos pensar o seguinte, você tem uma apólice, tem um seguro, você causa um dano ao terceiro, e esse terceiro, além do dano material, ele também tem uma perda, um lucro cessante. Ele deixa de fornecer o produto dele, ele deixa de oferecer o serviço dele. Recentemente, trabalhava numa seguradora e a gente teve um sinistro, aonde ocorreu um grande acidente, uma loja, né, ela deixou de existir, porque ela desapareceu no meio desse acidente, e aí tinha toda uma questão de ok, o valor material era fácil, eu chegava lá e falava, não, esse prédio aqui vale tanto. Aqui, ó, metro quadrado e tal, IPTU, vamos lá, né? Quando tem IPTU, porque às vezes também não tem IPTU, né? Mas enfim, a discussão sobre lucro cessante. Cara, quem que a gente vai contratar para fazer a avaliação do lucro cessante? Tivemos que pegar um contador, um perito, verificar, emitir a nota, não emitir a nota, como que a gente vai discutir isso? Agora, olha só, o segurado que estava com a gente nessa situação é um segurado extremamente assim, honesto, digno. Ele falou, olha, eu não quero saber se o cara tem um comprovante, não tem comprovante. Vamos resolver o problema dele. Eu acabei com a vida dele, eu preciso reparar esse dano. E aí você tem que ter a coerência, né? Porque assim, se o seu segurado assume a responsabilidade, você assume a responsabilidade junto com ele.
Então você oferecer ao seu segurado, ao seu corretor, um especialista para olhar isso e ver a questão contábil ajuda em muito, não só para o segurado, como para o terceiro, porque é uma pessoa que vai entrar ali como se fosse um consultor, né? Ele tem que entrar ali e deixar claro, olha, peraí, a gente está aqui para resolver o problema. Então, assim, essa solução que é importante a gente destacar, né? E a solução, na minha visão, a solução ela só se dá através de especialização. Vamos fazer um paralelo? Tô com um problema, sei lá, um problema de saúde oftalmológico. Pô, não adianta eu ir no dermato, né? Tô com uma dúvida previdenciária. Pô, não adianta eu buscar um advogado criminalista, né? E assim vai. Eu preciso transportar uma carga perigosa. Pô, não adianta eu pegar um caminhão basculante que transporta pedra e areia. Tem que buscar alguém especializado. Então, assim, e essa corrente da especialização, ela vai melhorando o risco, não só para mim, para o corretor, para o segurado, mas é para a cadeia toda. Então, vamos pensar essa ideia do transporte. Fabrico determinado produto e tenho que fazer o delivery dele, ok? O modal eu escolhi, eu escolhi tudo, né? Eu tive um critério para escolher o modal, o meio de transporte, as paradas, a rota, para evitar que seja a carga objeto de roubo, enfim, eu me preocupo com tudo isso. E a responsabilidade civil? Eu me preocupo em qual momento? Né? Em qual momento? Eu me preocupo em saber se esse veículo, essa carga, tem uma apólice de responsabilidade civil que assuma os riscos. Dá um pulinho aqui no risco ambiental, né? A legislação ambiental nossa, né, é muito boa. Isso eu falo, os especialistas falam. A nossa norma ambiental é excelente, assim, é uma das mais modernas do mundo, ok? Porém, como que a gente trabalha isso? Todo mundo conhece isso? O corretor sabe disso, ele tem que chegar para o cliente dele e falar, olha, tudo bem, você vai fazer esse transporte aqui sem problema nenhum, mas você sabia que a responsabilidade objetiva, dependendo do que acontecer lá, a mercadoria é sua, você que tá contra você aqui, essa questão do pagamento do transporte, mas você vai ser responsável direto se acontecer um acidente, independente se o transportador ou o que tem acontecido para a carga ter um problema, né, e contaminar algo. Então, assim, essa questão da especialização, ela te ajuda, nesse exemplo que eu estou dando, a pensar em soluções, em trazer soluções. Quando você se especializa nessa matéria responsabilidade civil, né, e não estou querendo aqui que você se torne um advogado ou algo assim, caso você não seja, não há essa necessidade, né? O que há necessidade é de você se aprofundar nos estudos, compreender quais são as possibilidades, são enormes, né? E eu não estou nem falando aqui ainda da gestão do risco, né? Do gestor, né? Não do gestor do risco, nada, mas o gestor de uma empresa, os riscos que ele assume, né? Ocorre um sinistro relacionado ao D&O, né? Vamos pensar aí, né? Uma denúncia de assédio ou, enfim, todas as coberturas aí relacionadas, né? Uma falha na gestão, uma informação privilegiada, alguma coisa que venha trazer desconforto para aquele gestor, para aquele diretor, ele vai ser acionado. Bom, quem que você vai oferecer para ele? Qual que é a especialização, né? Como que você oferece para ele uma apólice, um combo, né, de apólice, se você não tem uma especialização ou se você não tem um parceiro, né, dentro da sua conexão, dos seus relacionamentos, você tem que ter esse parceiro, essa pessoa que tenha esse conhecimento e te indique um especialista ou te traga soluções para você ficar à vontade perante ao seu corretor e perante o seu segurado. Você tem que ficar à vontade. E o especialista vai te deixar muito à vontade. Ele vai te explicar como funciona isso, como funciona aquilo, e vai te deixar de uma forma mais tranquila,
né? Acho que eu estou sendo até um pouco repetitivo, mas não consigo achar outra palavra que a especialização traga para a gente que não ser a tranquilidade. E seguro é isso. E seguro é a tranquilidade. Você quer comprar uma pólice de seguro e ficar tranquilo. Se o teu diretor, se o teu gerente sofrer alguma demanda, alguém vai estar lá para defender ele. Seja uma questão contábil, seja uma questão regulatória, seja uma questão relacionada a multas, né? A gente tem as multas aí agora, já tem um bom tempo, são amparadas pelo seguro. Então, assim, é importante trazer esse tema da especialização. O seguro, sem isso, não existiria. Então, assim, o ponto é como que a gente conecta você, ou como você se conecta conosco para obter acesso a essa rede e quais são os princípios básicos que você precisa aprofundar dentro dos seguros de responsabilidade civil para já começar a cada dia adquirindo a especialização. Então você pode começar a se especializar no seguro de RC obras, se você tem muito cliente na área de obras. Você pode então se especializar no seguro de profissional de advogado, se você tem uma rede muito grande de advogados. Você pode se especializar em contador, em notário, em médico, que é a grande, acho que é a grande especialidade aí, né, que demanda, que é nervosa, né, vamos dizer assim, que é uma coisa bem nervosa, né, então é importante ter todas as conexões aí para esse negócio ser sustentável, porque tem que ser sustentável, o negócio tem que ser longo prazo, né? Então, assim, a proposta nossa aqui é sempre essa, é trazer para vocês essas conexões, dividir esse passo a passo, né? Quantos passos eu preciso e qual o caminho que eu tenho que seguir para ser um especialista. Fica aqui o convite, né? Me deixa saber quais as áreas dentro da responsabilidade civil que você gostaria de se tornar um expert, um especialista. Vamos trabalhar aqui juntos, né? O passo a passo para você se tornar um especialista. Vamos começar. Se você já é um especialista, quero te dizer, legal, parabéns. Sabe tanto quanto eu que a questão da especialização não para, né? A gente tem que estudar, tem que correr atrás. O dia a dia nos traz muita bagagem, mas muita bagagem. Você vê aqui recentemente um sinistro. Cara, como aconteceu aquele sinistro onde a cervejaria teve todo aquele problema aí, reportado na mídia, de fornecimento da cerveja e estava contaminado, e algumas pessoas chegaram até a óbito. Alguém passou para ele que ele poderia ter um seguro de responsabilidade civil? Alguém passou para ele que ele poderia ter uma cobertura de recall, né? Inclusive para cobrir o lucro cessante dele. O que faltou ali? Por que isso não funcionou? O que você pensa? Por que ele não comprou isso? Ele não comprou porque ele recebeu a possibilidade e falou, não quero, obrigado. Ele não comprou porque ele não sabia, ele desconhecia disso, né, de que poderia existir uma apólice dessa. Faltou um especialista visitá-lo para explicar os gatilhos e como a apólice funciona. O que vocês acham? O que leva uma pessoa a não contratar uma apólice de responsabilidade civil, uma apólice de recall relacionado ao lucro cessantes, né? E essa época de pandemia, várias empresas fecharam a porta, vários restaurantes fecharam a porta. E aí, né? E como é que ficou isso? Tem um seguro para isso? Não tem um seguro para isso? Como que a gente debate isso? Tá bom. A gente está vivendo a história e o futuro. O que a gente vai fazer com esse aprendizado? O que a gente vai trazer com isso? Eu já adianto para vocês assim que a gente está olhando uma exclusão generalizada, né? De vírus e tal. Então, assim, vamos olhar isso? Porque o que acontece? A especialização, ela te traz muita oportunidade, né? Então tem algo que ninguém quer fazer. E aí é o oceano azul, né? Aquilo que ninguém está fazendo, ou você está com dificuldade de vender, ou alguém está com dificuldade de comprar, ou tem um mercado que não compra. Aí eu acho que a especialização é um oceano azul. Por que é um oceano azul? Se você se especializa naquele negócio, você se especializa naquele nicho,
monta uma solução de risco, traz isso, você corretor ou você segurado, traz isso para dentro da seguradora, eu tenho certeza absoluta que a seguradora vai parar para conversar com você. Ah, Márcio, mas eu não tenho esse relacionamento, eu tenho a ideia, mas eu não tenho essa especialização, essa entrada na seguradora, no ressegurador. Olha, aqui a proposta é essa, de desmistificar. Eu quero ajudar a você a trazer essas soluções para você, para o seu cliente, para a seguradora. E fica aqui o convite, então, para continuar me assistindo aqui no 787. Muito obrigado e nos vemos em breve. Até logo.